Oi, sejam bem-vindas ao meu primeiro vídeo no canal. Talvez você esteja me assistindo agora pensando em seguir alguma profissão, ou talvez você já está fazendo algum curso em alguma área e pensando, será que é isso mesmo? Fica nesse vídeo aqui até o final que eu vou te contar todo o meu processo em relação à profissão que eu estou escolhendo, que não começou em uma sala de estética, mas sim de frente ao espelho. Claro que toda a história começa muitos anos atrás, e a minha não foi diferente. Quando eu era pequena, eu amava me cuidar e amava sair toda arrumada. Nisso, eu ficava horas e horas. Acho que quando eu marcava de sair, eu começava a me arrumar umas 3 horas antes, porque era cabelo, pra quem não sabe, meu cabelo cacheado, era cabelo, era maquiagem, era escolher o look perfeito, era todo um cenário que eu fazia, toda uma arrumação pra conseguir sair. Então, o meu processo, ele começou há muitos anos atrás. E eu não sei vocês, mas teve um episódio que foi, assim, ícone, que foi quando eu estava me arrumando e aí nada tava dando certo. Sabe aquele momento que nada tá dando certo? O look não tá dando certo, a maquiagem não ficou boa o suficiente, o cabelo não tá arrumado o suficiente. E aí eu simplesmente não fui pra um evento que eu tinha porque eu não estava bem da forma como eu estava. E eu acho que esse é o ponto-chave de ter escolhido biomedicina e tá me especializando em estética. Com 17 anos eu queria ser como essas pessoas que tinha em mente já a vida, como queria seguir, a carreira que queria seguir, como que ia fazer, quais passos ia dar, mas não foi o meu caso. Com 17 anos eu migrei em várias áreas, então eu comecei pensando em fazer arquitetura, depois economia, depois os outros cursos que eu via que daria retorno financeiro e não aquele retorno de, cara, eu tô fazendo isso porque tem um propósito nisso. Pois é. Então aí no meu caso, eu migrei por todas essas áreas, com 17 anos, pensando, estudando e vendo se eu queria aquilo lá mesmo, e acabei concluindo que queria fazer estética. Quando eu decidi que queria fazer estética, comecei a conversar com várias pessoas, né, de forma, assim, muito tímida, porque todo mundo na minha época sempre falou que estética não daria dinheiro, que estética você faz, ou então estética é muito limitado. E aí foi conversando com algumas pessoas que algumas delas me abriram a visão. E falou, Elô, por que você não faz biomedicina? E depois se especializa em estética, porque a biomedicina vai te abrir mais portas do que a estética. Enfim, na época estava acontecendo várias coisas que limitava a estética, limitava assim de um jeito que você poderia fazer só algumas coisinhas muito limitadas mesmo. Aí você me pergunta, Elo, então se você concluiu que você queria fazer estética, você provavelmente já tinha algum contato com a estética, você já tinha ali uma ideia de como que era, você já tinha... Não, eu não tinha nenhuma ideia, eu só gosto dessa área, tenho uma paixão por isso, por me olhar no espelho e me sentir bem com aquilo que eu vejo, mas desde sempre eu trabalhei com algo que não tem absolutamente nada a ver com estética. Eu trabalhei desde meu primeiro emprego, assim, de CLT registrada, eu trabalhei com pneu de caminhão. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu sei, eu te entendo. Mas era algo que tinha o meu coração. Então, quando eu decidi que ia fazer estética, eu já estava ali entre ser contratada oficialmente para a área de pneus e me arriscar ou não em outras áreas não era uma opção, porque eu gostava muito do emprego ali na época, que era trabalhar com pneus de caminhão, né? Totalmente uma coisa ligada à outra. Biomedicina, pneu de caminhão. Completamente ligado um no outro. Quando eu comecei a faculdade de biomedicina, que foi o período de 4 anos e meio, eu me formei na PUC, eu já estava trabalhando na área de pneus de caminhão, e aí eu não sabia ao certo se aquilo lá ia ser um emprego a longo prazo, e acabou se tornando, porque eu fiquei 2 anos nesse emprego até eu decidir sair. Então, a partir do momento que eu decidi sair, foi quando eu também tinha 2 anos de faculdade. Falei assim, gente, eu preciso sair desse emprego e me aventurar na área da estética de alguma forma e conhecer como que eram os procedimentos, conhecer, porque aí seria realmente o meu primeiro contato com a estética. E pedir conta do emprego que eu gostava, que eu estava estabilizada financeiramente, para começar a ser estagiária em clínicas de estética. Então, todo mundo sabe que o estagiário da clínica de estética, ele não ganha muito bem.
Alguns, em exceção, ganham um saláriozinho ali legal, mas o meu, no caso, na época, um foi R$ 500, o outro foi 600. Então, eu não estava preparada financeiramente para essa decisão que eu tomei e também não estava preparada psicologicamente para o que ia acontecer depois. Quando eu resolvi fazer essa aventura de ver se era o que eu queria ou não, eu acabei me frustrando bastante. Me frustrei porque eu vi profissionais que não tinham paixão por aquilo e estavam fazendo só porque queria retorno financeiro. Me frustrei porque eu vi outros profissionais fazendo coisas ilegais. Me frustrei porque não tinha um retorno financeiro que eu gostaria como estagiária. Me frustrei de diversas formas. Então eu fiquei 8 meses insistindo em algo que eu estava me frustrando constantemente. Até o dia que eu falei, cara, não dá mais, não dá mais, eu não gosto disso aqui, eu não quero isso daqui, eu vou seguir de outra forma, em outra área. E aí foi quando eu voltei para minha área de pneus e eu voltei completamente frustrada, completamente decidida a não atuar na biomedicina e muito menos na área da estética. Mas com aquela dúvida, será que eu termino ou não a faculdade que eu já estou há 3 anos? Gente, eu tava 2 períodos para me formar. Não, perdão, 3 períodos para me formar. Eu falei, não, eu termino ou não termino, eu vou ou não vou, faço ou não faço. E aí, de tanto não saber o caminho que eu queria seguir, acabei finalizando o curso e acabei me formando agora, em agosto de 2025. E quando eu me formei, eu ainda estava decidida a não seguir nessa área. Então, eu tirei ali 6 meses de descanso mental. Falei assim, eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar do meu psicológico, vou cuidar da minha vida profissional, da minha vida pessoal. E foi quando eu comecei a reorganizar com calma, sem aquela pressão de eu preciso fazer, eu preciso seguir, eu preciso, que, vamos ser bem sinceros, todo mundo ao nosso redor hoje coloca uma certa pressão pra gente fazer as coisas. E aquilo que as pessoas não pressionam, a gente mesmo se autopressiona. Quando eu decidi fazer e dar continuidade na minha vida profissional como biomédica, foi quando eu tirei 6 meses para realmente descansar e focar. E aí, nesses 6 meses, eu fiz aquilo que eu fiz a minha vida toda. Eu me cuidei para eu conseguir me olhar no espelho, conseguir ter uma autoestima elevada. Então eu falei, cara, realmente é isso que eu quero estar fazendo da minha vida. Realmente eu escolhi o curso certo. Eu só tive um momento de dúvida, de crise, por várias coisas que aconteceram que me deixou assim, muito frustrada ao ponto de me fazer desistir. Até porque na minha época de estagiária, eu me dediquei muito em conseguir manter pelo menos ali o salário. Eu acho que o salário foi a parte mais frustrante pra mim, porque eu não tava organizada financeiramente. Então, se você vai seguir esses meus passos de sair de algo que já é assim, estabelecido, já é algo concreto, já é algo certinho, organizado, para algo que você vai arriscar, se organize financeiramente. Não faça, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Pode ser que a sua experiência seja melhor que a minha, mas no meu caso, como eu não me organizei, não planejei, só tive um momento de coragem e acabei me arrependendo bastante. Hoje, eu já tenho uma cabeça completamente diferente em relação a isso. Hoje, eu gosto de me programar para ver quais são os meus próximos passos e fazer as coisas com propósito, as coisas com vontade e não só fazer por fazer. Então, com certeza, esse canal aqui eu não vou fazer só por fazer e não vou gravar só por gravar. Com certeza eu vou trazer e me dedicar ao máximo para vocês. Então, eu gostaria muito que você, nesse momento, já parasse esse vídeo, se inscrevesse no meu canal, desse um joinha e, se possível, você tiver algum comentário, deixe aqui embaixo, tá bom? E foi assim que eu cheguei à minha decisão final. No final de 2025, eu decidi que sim, eu ia seguir na área de biomedicina. Sim, eu iria fazer uma pós-graduação em estética, que eu vou começar no próximo mês. Eu estou muito animada. Então, se você tá nessa fase de eu vou, não vou, quero, não quero, me acompanhe aqui no canal. Eu tenho certeza que nós vamos poder fazer uma troca. E esse é o propósito do meu canal em 2026, é trazer toda a minha experiência como estudante na área de biomédica esteta e futura doutora. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece o like. Um beijo!